Olá, turma do sétimo ano, boa tarde. Estamos retornando hoje a nossa aula na página 106 a 111, dando continuidade e hoje falando sobre o movimento, o luteranismo. Bem, Lutério, que era monge, que estava dentro da igreja, um certo dia ele estava na faculdade, né, na aula, na Universidade de Wittenberg, e ele levantou o dedinho, né, dele lá para falar contra as indulgências que estavam ocorrendo no contexto da igreja, que ele não era a favor. E ao levantar, ele disse o seguinte, que a única forma do indivíduo chegar à salvação seria a salvação, a fé, na liberdade, ao culto e sua própria consciência. Isso quer dizer, isso foi assim um escândalo. E ele também traduziu a Bíblia para a língua alemã, naquele contexto que tudo está acontecendo. Claro, Lutério ele vai ganhar adeptos a esse movimento e vai ganhar pessoas que vão ficar contra esse movimento naquele período. Então, diante disso também, ele também vai ganhar críticas, né? E automaticamente surge aí o movimento conhecido como luteranismo. A partir desse momento agora, meus amores, as ideias de Lutério vai entrar em atrito com a igreja. Ele vai ganhar adeptos, porque a classe burguesa também vai apoiar ele. Quem seria a classe burguesa? Os príncipes e outros, que vão estar completamente saturados de tanto pagar impostos para a igreja. Lutério também ele vai ganhar o Sacro Império Romano Germânico, vai ficar a seu favor, que também não aguenta mais os rumos que a igreja está tomando diante da sociedade. O fato é que o Sacro Império Romano vai unificar-se e a partir daí a dinastia Wittenberg, do rei Carlos II, vai também estar a favor desse movimento de Martinho Lutério. O que é que ocorre? Ocorre que Lutério, as suas ideias, vai possibilitar uma reforma religiosa, certo? Isso é bom? É. Porque é o momento onde a igreja vai voltar para si, olhar para si e tentar resolver seus problemas. A ideia de Lutério, lá com o Sacro Império, ele vai jogar algumas ideias. O que é que ocorre? A burguesia não aceita mais pagar impostos altíssimos para a igreja. Pagando imposto para a igreja vai viver em usúria. Não sei o que é usúria? Luxo absoluto. Dentro de um outro fator, a nobreza. A nobreza tinha interesse em conquistar terras da igreja que estava sob o poder dela, para si, no caso, os feudos. Os camponeses, eles eram a classe social que vivia sendo explorada pelo nobre e pela igreja. E eles queriam que a igreja desse para eles um pedaço de terra, para eles poderem trabalhar no cotidiano. A partir do ano 1517, meus amores, a diferença entre a igreja católica e Martinho Lutério, ela vai aumentar, porque a igreja, junto com o Papa Pio X, ele vai instituir a bula papal. E essa bula papal é aumentar a venda de indulgência de uma forma absurda. Claro que Martinho Lutério não vai aceitar essa proposta. Só que a igreja ela vai ter o apoio da França e da Inglaterra e dos banqueiros da Alemanha. Então, todas essas indulgências que eram vendidas na época tinham uma única definição, que era a construir a Catedral de São Pedro em Roma. A partir daí, Lutério ele vai jogar no ventilador as suas 99 teses sobre as indulgências. Quando ele faz isso, Martinho Lutério, a igreja começa a perseguir ele de forma absurda, certo?
Então, gente, o que é que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora, Martinho Lutero, ele vai viver refugiado, certo? Em um lugar, aonde? No Sacro Império Germânico, que o Frederico II, ele vai pegar Martinho Lutero e vai levar para o seu castelo, ele vai ficar lá trancafiado. O que ocorre lá em Saxônia? O que ocorre? Martinho Lutero, ao ficar preso, a Igreja Católica, ela procura ele para ele poder se retratar diante das suas teses. Só que Martinho Lutero não se retrata. E a partir daí, a caçada a ele passa a ser todo dia. Só que a igreja ficou sabendo que ele estava lá no castelo de Frederico II e pede para que Frederico entregue ele à igreja. E Frederico II se opõe a não fazer isso. O que ocorre? Então a igreja ela diz o seguinte, que se ele se retratasse diante da igreja, ele não iria ser excomungado diante do seu celibato. A partir daí, como eu disse anteriormente, Martinho Lutero, ele ganha muitos aliados, que esses aliados vai dar o nome da revolta anabatista. Martinho Lutero só queria que a igreja não vendesse mais indulgências. O movimento pegou as suas 95 teses dele e passa a fazer uma grande revolta em cima das teses de Lutero. Eles passam a perceber o seguinte: Lutero condenava a vida de indulgências e defendia a salvação, a fé e a igualdade entre todas as pessoas naquele contexto. As ideias de Martinho Lutero passam a ser agora pego pelo movimento anabatistas, e esse movimento vai fazer horrores. Mas observa o seguinte, esses horrores, eles vão saquear a igreja, o movimento, vão matar padres, vão matar freiras, vão matar fiéis que estavam na igreja, vão destruir todo e qualquer movimento da Igreja Católica. Martinho Lutero também, diante do movimento, eles defendiam alguma tese, que era a defesa de dois sacramentos, que era o batismo e a Eucaristia. Em 1522, os cavaleiros que faziam parte desse movimento, eles passam também a olhar a igualdade de terras que a igreja deveria dividir com os camponeses que estavam vivendo um momento de exploração pela igreja. Então, o que ocorre? Os camponeses, de forma isolada, junto com os cavaleiros, começaram a radicalizar o movimento, que seria ataque, saques, destruição maciça de tudo que eles encontravam na frente. A gente observa aí, gente, que as ideias de Lutero eram boas. O movimento anabatista, eles tinham um líder que era chamado Thomas. Thomas, ele deixa o movimento porque ele observa que dentro do movimento, alguns estavam de acordo com a ideia de Lutero, que não era matar o povo ou destruir tudo que fosse ocorrendo. Com a saída do líder, do Thomas, eles ficam sem uma pessoa para definir o que fazer. A partir de então, meus amores, o massacre da revolta anabatista matou praticamente 100 mil pessoas. Isso foi bom? Não. Porque as ideias de Lutero eram completamente diferentes do movimento anabatista. Vai surgir a paz de Augsburg. O que é isso? Era uma revolta contra a revolta anabatista, que já é diferente. Em 1530, Lutero apresentou um documento que seria a Bíblia. Nesse documento, ele tinha reescrevido ela em várias línguas. No primeiro ponto ele coloca: a salvação se dava a partir da fé. O terceiro, ele defendia a interpretação da Bíblia, desvinculando os dogmas da igreja. Segundo, o fim da hierarquia da igreja. E o terceiro,
ele instituiu com o documento que a Eucaristia e o batismo era o sacramento que poderia continuar. Diante disso, meus amores, a gente vai observar que em 1555 fica estabelecida essa paz que acaba com o movimento anabatista e a igreja começa, a partir de agora, a analisar o que vai fazer a partir de agora no contexto social dela. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro e vocês façam a atividade da página 111 a 113. Obrigado, até a próxima aula.